Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é avivamento? Muitas vezes a gente acha que avivamento é somente algo sobrenatural. A gente acha que avivamento é manifestações sobrenaturais. Mas que você possa aprender hoje que avivamento é mudança de vida. Avivamento é você pedir perdão para uma pessoa que você não consegue olhar mais na cara dela. Avivamento é você conseguir pedir perdão para uma pessoa que você não fala há alguns anos, que você não consegue abrir o seu coração e dizer para ela mais uma vez que ama ela. Avivamento é você deixar de ser desonesto e voltar a ser honesto. É você deixar de ser mentiroso e voltar a falar a verdade. Isso é avivamento. Então para de se preocupar com manifestações sobrenaturais e volta o seu olhar para as coisas corretas. Volta o seu olhar para viver uma vida que agrada ao Senhor. Depois que você tomar o rumo correto na sua vida, aí você começa a questionar as coisas do Senhor. Mas enquanto isso, quem somos nós? Quem é você? Para falar alguma coisa sobre a manifestação do Espírito Santo. Então vai corrigir a tua vida. Vai se acertar com o Senhor. Todo mundo aqui sabe aquele pecado de estimação que você vem alimentando há quanto tempo? E o Senhor tem te falado e não muda. Então faça isso, que é isso que é o verdadeiro avivamento na igreja do Senhor. Amém? Pode sentar. Amém? Como eu disse, eu não quero impedir aquilo que o Espírito Santo já está fazendo, mas eu preciso da graça mesmo do Senhor para que Ele me use, para que Ele fale no meu lugar. Minha palavra hoje, eu tinha pensado em algumas coisas. Eu vejo que o Senhor vai mudando, porque a palavra de hoje não tinha nada a ver do que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor vai dirigir. Amém? Então esteja em oração também, para que seja Ele, que Ele direcione. Eu não quero dizer nada daquilo que eu acho, que eu penso, mas eu quero tão somente ser usado por Ele. Vamos rever? Nós estamos na temporada Visão Matemática. Primeiro dia, ministro Lucas falou sobre. Aprendemos a importância de ganhar uma vida. Aquela pessoa que está ao nosso lado, que a gente sabe que precisa do Senhor, que precisa de Jesus. Evangelismo, sabe? Correr atrás, pregar a palavra com ousadia, com intrepidez. Já lembro do Save, amém? Já estamos preparando o Save. Final desse mês aí a gente já deve começar as propagandas, trazer os nomes aí para a galera. Então já vai alimentando isso no seu coração, porque essa programação é uma programação disso aqui, ó, para que tenhamos mais vidas, mais pessoas mesmo no altar do Senhor, conhecendo a cruz de Jesus. Segundo dia, ministro Marcelo, menos perdas. Aprendemos a como não perder aqueles que nós ganhamos e aqueles que já estão dentro. Teve um foco muito grande, né? Aqueles que já estão conosco, que muitas vezes, por falta de amor, por falta de cuidado,
aquilo que nós pregamos, que está lá nos banners lá fora, né? Falando que nós somos uma igreja de amor, de cuidado, mas às vezes a gente não consegue agir dessa maneira e perdemos muitas pessoas que estão no nosso meio. Podemos aprender também mais. Semana passada, Giovanni, multiplicando vida, tem a ver, é claro, com multiplicação também de célula, mas é mais com relação à sua vida, o que você tem feito com a sua santidade, multiplicar o seu tempo de oração, de jejum, de palavra, mas crescer mesmo na sua vida pessoal, porque é aí que as coisas vão começar a acontecer na sua célula, nos seus ministérios. E hoje, dividindo funções. E essa palavra, ela vem após tudo aquilo que já aconteceu. Nós nos preparamos, nós ganhamos vidas, nós multiplicamos a nossa santidade, nós fechamos as brechas para não perder as pessoas que estão no nosso meio. E agora nós precisamos trabalhar, não é verdade? Se nós fomos chamados, se nós entendemos o que é a cruz de Cristo, se nós sabemos qual é a nossa posição diante do Senhor, se nós entendemos quem nós somos em Jesus Cristo, nós não conseguimos ficar parados, nós não conseguimos ficar estagnados, olhar a coisa acontecendo, olhar o ministério do Senhor crescendo, olhar a igreja de Jesus Cristo crescendo, pregando a palavra, trabalhando incansavelmente, e nós simplesmente ficarmos parados. E eu creio que essa palavra de hoje é para esse despertamento. Nós precisamos nos despertar para o trabalho, nós precisamos fazer algo, porque o Senhor coloca isso para nós, amém? A ideia de divisão, quando nós falamos de dividir, muitas vezes vem na nossa mente, em primeiro lugar, a ideia de que nós estamos perdendo alguma coisa. E tanto é que essa ideia fica na nossa mente, que quando nós tratamos de células, nós sempre aprendemos com o nosso pastor, que o correto não é falar que nós estamos dividindo a nossa célula, mas que nós estamos multiplicando as nossas células. Porque a ideia é o que? De crescimento, né? De mais pessoas, e é realmente a ideia correta. É isso que nós devemos mesmo fazer, é isso que nós devemos mesmo falar. Mas eu quero trazer uma ideia aqui de divisão, que não é uma ideia que vai trazer o sentido de perder, o sentido de ter menos, porque eu vejo que essa ideia de dividir, a gente entende que nós estamos perdendo, quando nós pensamos meio que de uma maneira egoísta. Se nós temos um prato de comida, e a gente fala que vai dividir com alguém, se nós pensamos de uma maneira egoísta, nós estamos o quê? Nós estamos perdendo, né? Nós estamos perdendo aquele prato, ou por inteiro, ou seja, metade dele, porque nós estamos dividindo aquilo. Mas isso é um pensamento, para mim, um pensamento um pouco egoísta. Agora, se você pensa naquele que está ganhando a metade do seu prato, ele não está perdendo, ele está ganhando. Então eu quero trazer um pouco essa ideia de que muitas vezes quando nós dividimos alguma coisa, nem sempre estamos perdendo. Mas quando nós pensamos no próximo, naquele que está recebendo alguma coisa, ele está ganhando alguma coisa. E é nisso que nós devemos nos apoiar. Quando vamos falar agora de dividirmos as funções do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos dentro da igreja, eu quero pensar que nós não vamos perder alguma coisa. Por estar dividindo a minha responsabilidade, muitas pessoas acham que estão perdendo o poder, que estão perdendo a autoridade, porque era eu que fazia, era do meu jeito, eu fazia sozinho. Mas a partir da hora que eu estou dividindo essa responsabilidade com alguém, pode vir aquele sentimento de perda, de perder, de falar, não é mais só meu, agora eu tenho que dividir com outro que tem a cabeça diferente. Mas eu quero trazer também uma ideia, que essa divisão de trabalho, não pense que você vai perder poder, ou que você vai perder autoridade, mas pense que você vai ganhar alguém que vai receber uma honra igual à tua, amém? Essa pessoa que você vai estar dividindo função, que você vai estar dividindo o seu trabalho, pense nisso, que essa pessoa
vai ter a alegria de dividir essa honra com você, dos méritos daquele trabalho que você vai fazer para o Senhor, que você vai fazer para Deus. Então tenha isso como uma alegria. Vamos aprender mesmo a viver essa unidade, a dividir aquilo que está em nossas mãos, aquilo que o Senhor colocou para a gente fazer. E nós vamos aprender um pouco mais disso nessa noite. Vamos pensar qual que é o nosso papel dentro da igreja? Qual que é o nosso papel dentro do corpo de Cristo? Então, para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia. Vai ter aqui, se você quiser acompanhar, mas se quiser abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, quero ler primeiro os versículos 6 e 7. Esse capítulo está falando sobre dons, está ensinando sobre os dons espirituais, está falando que o Espírito Santo nos dá os dons e nos capacita para trabalhar na obra. E o versículo 6 e 7, eu peguei uma versão, não sei quantos tem essa versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei muito interessante essa tradução, que ela fala assim: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. O que eu quero destacar aqui? Em primeiro lugar, para o bem de quem? Para o bem seu? Não, para o bem de todos, para o bem da igreja. Então, se Deus te capacitou, se Ele te deu uma habilidade, um dom, um talento, é para você fazer para a igreja, é para você trabalhar visando o corpo de Cristo, visando, se você faz parte da primeira igreja batista, a igreja dessa localidade, de você, com isso que você recebeu, servir. Quando nós falamos de servir, é sempre aos outros. A Bíblia fala muito disso, sobre tudo que você faça, é sempre visando o seu próximo. E no final fala, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Na versão NVI, fala que é a manifestação do Espírito Santo. Mas eu achei interessante, porque fala que é a prova da presença do Espírito. Então, para aqueles que têm um pouco menos de fé, saiba que os seus dons e as suas habilidades é a prova que você tem o Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo aqui que Ele prova, que Ele mora em você, que a presença do Espírito Santo é com você através das suas habilidades, através dos seus dons, daquilo que Ele entregou para você, daquilo que Ele deu a sua mão para fazer. E agora, o nosso texto base é do verso 12 ao 31. É um pouco extenso, mas eu quero dar uma lida nele, para que vocês possam estar acompanhando, tá? Que fala sobre o corpo de Cristo, para a gente poder entender melhor a nossa função dentro da igreja. Então, a partir do 12, fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, que é judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Muitas vezes vem um sentimento em nós, né,
de que nós não somos importantes. Vem o sentimento no nosso coração de que o nosso trabalho muitas vezes está sendo em vão, está sendo pesado, está sendo cansativo, que ninguém olha para nós, né? O que eu estou fazendo? Ou porque ainda não está fazendo, mas quando você começa em algum ministério, isso é normal acontecer, mas você tem que combater, porque a palavra do Senhor aqui nessa explicação está dizendo que todas as partes do corpo são importantes, que você não pode nem almejar aquilo que o outro sabe fazer, ou seja, muitas vezes invejar aquilo que o outro faz, e muito menos falar que o seu trabalho, aquilo que você é capaz de fazer, é pequeno e não tem valor perante o Senhor, ou não tem valor perante a igreja. E isso, infelizmente, como seres humanos, nós costumamos fazer, né? Muitas vezes a gente se acha a unha do dedinho do pé, né? Que para nós não vale nada, mas perde ela para você ver se não vale, né? Uma vez eu ouvi eu não sabia disso, mas eu vi uns tempos atrás que parece que se uma pessoa perde o dedinho do pé, ela perde todo o equilíbrio do corpo, né? Então, na verdade, a gente acha que o dedinho só serve para bater na quina e doer. E como dói, né? Mas todas as partes do corpo são importantes, senão não estaria ali. Amém? Então, se Deus te escolheu, não importa aquilo que você foi chamado para fazer, mas você é uma parte muito importante do corpo. Você foi separado não por um líder, por um pastor, pelo seu líder de ministério, por alguém da sua célula que te deu uma função dentro da sua célula para fazer, para ser um secretário da célula, para ser um levita. Se você está aqui, você foi chamado pelo Senhor, e você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que o Senhor é contigo, seja o que for que Ele colocou a sua mão para exercer, você vai fazer para o Senhor, porque você entende a sua posição em Cristo Jesus. Você entende aquilo que você foi chamado pelo Senhor para fazer. Então veja aqui, como toda parte do corpo é importante. Nós não podemos dizer, não preciso de você, não preciso daquele. Todos nós precisamos uns dos outros, independente da função. Eu lembro que há uns anos atrás, e em nome de Jesus isso não vai ter mais em nossa igreja, mas há alguns anos atrás, às vezes até nas pregações nós usávamos o exemplo, quando íamos falar sobre esse texto, falar sobre unidade, sobre o corpo de Cristo, que às vezes a gente achava que era um ministério menos importante, o ministério da oração, né? Que as pessoas da intercessão podiam se achar um pouco menos, porque sempre tem menos gente e tal. Mas eu creio que essa igreja vai ser conhecida não como a igreja do momento, como a igreja do blá blá blá, mas vai ser conhecida como a igreja de oração, amém? Então eu quero agora, a partir de hoje, usar esse exemplo de que o ministério de intercessão é um dos mais importantes. E se você tem o privilégio de fazer, vocês que estão aí em volta agora, Deus seja louvado pela vida de vocês, porque é o ministério mais importante da igreja, amém? Nós deveríamos almejar isso. Muitas vezes nós almejamos estar em cima do palco. E como que é pobre esse pensamento? Porque se você soubesse como é tão mais honroso você servir no ministério de intercessão, você servir dando do seu tempo para fazer faxina, para limpar. E a gente entende quando nós estamos realmente com intimidade com o Senhor, e a gente começa a entender que estar aqui em cima não é nada. A gente só está cumprindo a função. Muitas vezes até a gente é levado a pensar em mudar, de tanto que as pessoas entendem de uma maneira errada isso aqui. Mas Deus chamou, nós vamos cumprir até o fim. Então, se volte para o Senhor e tenha a direção dele. Não almeje nada daquilo que não é seu, daquilo que é do seu coração, daquilo que é da sua carne, mas ore para o Senhor e entenda aquilo que o Senhor tem mostrado que é mais importante. Vamos continuar então. Parei aqui. Todos os membros parecem mais fracos, são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Foi o que eu acabei de falar, amém? E agora fala, e os membros
que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Na outra versão, indecorosos, sabe o que fala? Fala de ser feio. Pode parecer um pouco engraçado, mas é isso mesmo. Pode ir lá na tradução da linguagem de hoje, que fala que tem uns membros que são meio mal acabados, né? Tem alguns aí, o Franquinho brincava, falava que tem uns que parece que são feitos, uns homens aí que são feitos a machadada, né? Mas Deus fala que esses indecorosos são tratados de uma maneira especial. Então glória a Deus por isso também. E aí continuando fala: enquanto os que em nós são decorosos, ou seja, aqueles que são bonitos, não precisam ser tratados de maneira especial. Então é melhor ser feio, né? Que você vai ser tratado de uma maneira um pouco mais especial. Ninguém deu glória a Deus agora, né? Ninguém se acha feio não, né? Oh, aí apareceu. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Não pode haver divisão no corpo de Cristo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Igual, tratar de maneira igual, não fazer diferença entre nós. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, se vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, dons de curar, dom de prestar ajuda. Mais uma pausa aqui. Nós procuramos tantos dons, mas o dom de prestar ajuda a gente não procura. E depois vai ver que a gente fala que Deus nos orienta a procurar os melhores dons. Quais serão que são os melhores dons? Será que você procura o talento de estar em cima do palco? Vou falar daqui de novo. Ou você está procurando que o Senhor levante você para não aparecer muito, mas ser aquele que vai prestar ajuda para o seu próximo? Os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, profetas, mestres, realizar milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Amém? Então o que nós vamos aprender aqui? Em primeiro lugar, nós temos que aprender, de acordo com o texto que nós lemos, que o Espírito é o mesmo. Em primeiro lugar, o Espírito é o mesmo, é um só Espírito. Nós cremos num único Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é o que a nossa igreja crê, mas é um só Deus, é um só Espírito, que a palavra nos ensina, que age da mesma maneira em todos. Então muitas vezes nós somos levados a pensar que tal, por ter uma função diferente, seja pastor, seja um líder, que ele tem uma unção especial, que ele tem um jeito diferente de tratar. Não tenho nada contra você pedir para o pastor, para o líder, para alguém orar por você, amém. É um privilégio fazer isso, é um privilégio falar com o Senhor, é um privilégio orar. Mas eu convido você a olhar para a sua motivação. A sua motivação em pedir que um líder ore por você é porque você quer realmente que uma pessoa a mais clame por sua vida? Ou você está pedindo porque você acha que você não pode? Ou você acha que alguém da sua família, que alguém está mais próximo, não tem o mesmo poder do que o líder? Então olha para o teu coração e veja o que você está pensando. Peça oração sim, peça para o seu líder, para o seu pastor, para todo mundo, porque quanto mais pessoas estiverem orando, melhor. A igreja se levanta em oração quando temos um pedido especial. Isso é muito bom, isso é saudável para a sua vida, para a vida da igreja. Mas você tem que olhar para dentro de você e ver qual que é a sua motivação. Por que você está pedindo isso? Será que você está achando que realmente existe um Espírito do Senhor? O pastor nosso fala muito disso, né? Deus não tem filhos prediletos. Será que o Espírito ia olhar para alguns e falar, não, esse como tem uma função de liderança, eu vou derramar um pouquinho mais? Eu não vejo assim, e aí não é isso que a palavra fala. A palavra fala que é um só Espírito, que é o que diz no começo desse texto, que age no corpo inteiro. Então creia que esse mesmo Espírito que realiza
tantas coisas, tantos milagres, que faz tantas coisas que muitas vezes nós não entendemos, Ele está em você. Esse mesmo Espírito Santo que agiu na vida de quem? Na vida de Jesus, na vida do próprio Deus aqui na terra. Foi o Espírito Santo, através da vida de Jesus, que agiu, e é Ele quem age na sua vida. Não se sinta, às vezes nós sentimos mal, não pode ser, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em você. Basta que você creia, que você acredite nisso e comece a viver dessa maneira, acreditando que Ele realmente faz através da sua vida. Então, entenda que o Espírito é o mesmo, que não tem nada que diferencia a sua vida, se você é selado pelo Espírito Santo do Senhor, do que qualquer outro selado pelo mesmo Espírito Santo, porque é o Senhor que age através de nós. 2, não existe ninguém que não tenha função no corpo de Cristo. Não existe ninguém. A partir da hora que você creu, a partir da hora que o Espírito Santo vem sobre a sua vida, você faz parte do corpo. Não importa se você é o dedinho do pé, não importa se você é a mão, não importa se você é o tronco, não importa se você são os olhos, ouvidos, não importa. Mas você tem sim alguma coisa, o Senhor te deu. Não tem como, não tem lógica. Se você parar para pensar num Deus tão grande, e Ele olhar e falar, não, para esse aqui eu não vou dar nada. Não tem jeito. O Deus que eu sirvo não é assim. O Deus que eu sirvo ama a todos em igualdade. Então descubra já o seu dom. Descubra já a sua habilidade, seus talentos, e coloque para servir. Se você se propõe a fazer parte dessa igreja, e agora eu estou falando da PIB de Araçatuba, isso aqui só não vai servir para você que por um acaso é de outra igreja, mas se você faz parte dessa igreja, ou se você está nos visitando, e eu já quero declarar que você vai ser parte da nossa igreja em nome de Jesus, você tem que arregaçar as mangas, porque essa igreja nós nos propomos a trabalhar. Aqui na PIB de Araçatuba, nós fazemos o máximo para que você que está conosco não fique somente sentado, para que você não fique somente recebendo, ouvindo, engordando espiritualmente e não repartindo nada daquilo que você recebe, daquilo que você tem. Esse não é o lugar. Nós não vamos mandar você embora, mas nós vamos insistir para que você se levante. Nós vamos motivar para que você se levante. Todo mundo tem condição de ser líder de célula. Todo mundo que entra na nossa igreja hoje só entra se estiver em célula, porque célula é o primeiro ministério, não é nem ministério, é o coração da igreja hoje, é a visão da nossa igreja, são células e MDA. Você precisa, pelo menos, desejar, almejar estar dentro da visão da sua igreja, da visão que você se propôs a fazer parte. Se você está dizendo, é esse o lugar que eu quero congregar, que esse é o lugar que Deus me trouxe, você precisa arregaçar as mangas, você precisa se envolver com células, você precisa se envolver com MDA, ou pelo menos se você ainda não tem condições, mas ter o desejo de se envolver. E além disso, além de você se envolver naquilo que é o coração da igreja, você precisa entender o que o Senhor está te dando de dons, de talentos para você servir na casa do Senhor. Você não pode frequentar um lugar em que a glória de Deus se manifesta como se manifestou hoje e ficar de braço cruzado. Você não pode enxergar tamanha presença do Espírito Santo. Tantas pessoas falam, a gente ouve, nossa, que bom, a gente sente tanta presença do Espírito Santo na nossa igreja, nos cultos da juventude. Mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Nós vamos sentir essa glória do Senhor, o céu se abrindo sobre nós. E aí? Vai ficar desse jeito? Você vai receber, e aí? Vai ficar desse jeito? Você precisa se levantar. Você precisa almejar, desejar, buscar isso.
Eu prefiro aqueles que às vezes exageram, querendo fazer tudo, querendo trabalhar um monte, querendo até pegar aquilo que não dá conta de fazer, do que aquele que não quer fazer nada. Porque aquele que quer fazer tudo, a gente segura um pouco a onda, né? A gente segura daqui, segura dali, tal, espera, não, vamos orar, vamos esperar a hora do Senhor, tal. Mas pelo menos tem desejo, demonstra mais que está entendendo. Porque olha para aquilo que o Senhor faz, olha para a presença do Senhor e fala: meu Deus, eu não tenho como ficar parado. Demonstra que essas pessoas entenderam a cruz de Cristo. Hoje eu estava pensando, na hora de falar aqui, nesse momento da mensagem, de falar da cruz de novo, e eu pensei: caramba, parece que toda vez que eu subo no palco para ministrar, eu aponto para a cruz. E a hora que eu pensei que eu poderia ser um pouco repetitivo, acho que o Espírito Santo já me mostrou, né? Falou: não é repetição, isso aí é a base da vida cristã. Então glória a Deus que toda vez que eu subo aqui eu estou lembrando da cruz, porque todos nós precisamos lembrar da cruz todos os dias. Senão você não entende o porquê que você tem que trabalhar, senão você não entende o porquê que você tem que pegar os seus dons e os seus talentos e colocar na obra do Senhor, porque você não consegue entender a cruz. Muitas vezes a gente toma uma atitude na igreja do Senhor sem entender a base da vida cristã. E glória a Deus que tem isso, são pouquíssimas vezes, mas já vemos pessoas também que chegam aí para um batismo, para uma festa das águas, sem entender a cruz. Isso está errado. Hoje teve uma festa linda, parabéns, viu, Marcelo? Parabéns aí o pessoal da Azul, o pessoal da juventude que batizou hoje. Quantos da Azul foram hoje? Vocês sabem quantos batizaram hoje só da Azul? Deve ter sido uns 40, né? Uns 30, 40. Foi a maioria, que acho que houve uns 65 ao todo, né? 63? E a maioria foi da região azul. Então parabéns para você que esteve lá, para você que se batizou, para você que entendeu a mensagem de salvação, para você que entendeu, você líder de célula que discipulou essas pessoas, você que pregou a palavra, você que desde o começo pegou essa pessoa, trouxe ela para a salvação, converteu, discipulou e levou ela para o batismo, e está agora continuando na caminhada com ela. Parabéns, porque você está entendendo, você entende porque estar aqui na casa do Senhor, porque estar na igreja. Nós não podemos estar aqui à toa, não podemos estar aqui por estar, porque a gente sente bem nesse lugar. Glória a Deus por sentir bem nesse lugar, mas tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais. Muitas vezes a gente acha que a igreja vai crescendo e já tem gente suficiente em todas as áreas. Às vezes quem chega novo, ou quem acabou de se converter, ou vem de outra localidade, e fala: aqui não deve precisar de ajuda não, porque a impressão que dá é que está tudo tão bonito, está tudo funcionando tão bem. E na verdade, quanto mais a igreja cresce, mais ela precisa de pessoas que trabalhem. Mas o que eu quero trazer sobre isso é algo muito mais profundo. Para você tomar a sua decisão, presta atenção nisso. Para você tomar a sua decisão de trabalhar na obra, o que tem que motivar o seu coração não é se a igreja é grande, se ela é pequena. O que tem que motivar o seu coração é o amor pelo Senhor, é a gratidão pelo Senhor e o privilégio que você tem de servir. Se você tem amor, se você é grato àquilo que o Senhor fez por você e entende que isso é um privilégio, não importa, pode estar gente sobrando, mas você vai querer estar lá também, porque você entendeu, você entende que é privilégio. O Igor está aqui em cima hoje porque ele não aguenta mais ficar sem tocar, porque entende que é privilégio servir o Senhor, que está longe, fica louco, quer chegar aqui, quer servir. Agora, como que está você? Você está assim: eu fico louco quando a gente chama alguém para fazer alguma coisa e a pessoa fala assim, não estou dando indireta não, tá gente? Não estou lembrando de ninguém agora aqui, tá? Mas aí você chama alguém, a pessoa: se precisar você me avisa, tá? Se precisar eu vou. Pô, se precisar, velho, então não vai, pô. Ou você gosta, ou você ama aquilo e vai fazer de todo o seu coração, porque você é grato ao Senhor, ou você não faz. Agora, se precisar me chama. Precisar, está precisando, meu.
precisar, está precisando em toda hora, em todo lugar, né? Eu sou o primeiro a sempre insistir, eu insisto mesmo. Quem me conhece sabe que aquilo que eu vou fazer, eu chamo, eu insisto, eu não desisto. Só que não adianta vir forçado também. Ou você vem com gratidão no coração, com amor ao Senhor, entendendo o privilégio de trabalhar para o Senhor, ou é melhor ficar sentado. Porque às vezes você até vai servir. Isso eu aprendi com o pastor Gilberto. Às vezes a gente serve, a gente faz, trabalha. Mas se a sua motivação não estava ali, o Senhor não foi glorificado através da sua vida. O trabalho foi feito. Houve resultados, pessoas se converteram através da sua vida, pessoas foram edificadas através do seu trabalho, mas espiritualmente o Senhor não foi glorificado através da sua vida. E aí quando chegar no céu, quem estuda um pouco de teologia fala que vai chegar cheirando a fumaça, né? Porque as suas obras não foram de ouro, prata ou pedras preciosas, mas foi obras de palha, feno e madeira. Então chega cheirando fumaça lá, mas chega, né? Então tudo que você for fazer, você tem que fazer com a motivação correta. Você tem que fazer entendendo quem que é o Senhor, para quem você está servindo. Um texto interessante lá de Êxodo 31, de 1 a 5, sobre talentos. Eu não quero entrar aqui no sentido na conversa de diferença de dons e talentos, tá? Mas eu achei interessante esse texto, que fala assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. E em Êxodo 28:3 fala: chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Então essa é na época que o povo estava trabalhando para fazer ali o templo e as vestes ali dos sacerdotes. E é muito interessante, porque quem fala aqui quem deu? Quem que estava falando com Moisés? Quem estava falando com Moisés? Era o próprio Deus, porque a Bíblia fala que com Moisés ele falava face a face. E Deus estava falando com Moisés aqui: eu dei habilidade para tal e tal pessoa, para ele fazer as vestes dos sacerdotes. Eu dei toda a destreza e toda a habilidade para tal pessoa, para fazer toda a obra artesanal, esculpir madeira. Eu achei muito interessante esse primeiro versículo, porque isso eu não posso afirmar, tá, gente? Porque isso não está na palavra. Mas eu tive uma impressão aqui muito grande, não sei quantos podem me ajudar nisso, mas eu tive a impressão, pela forma como está escrito esse verso, de que o Senhor, quando Ele fala que deu essa habilidade, Ele deu somente nesse momento para executar aquela obra. Ou seja, que essas pessoas aqui que fala que Ele escolheu, que ela não nasceu com aquilo. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, tá? Isso que eu estou dizendo, não está na palavra, mas eu tive essa impressão de que Deus está falando. Ele deu os nomes, Ele fala tal e tal, pode chamar, porque eu estou dando essa habilidade para ele fazer. Gente, é serviço difícil. Alguém já viu aqui gente que faz, esculpe, né? Não sei como é que é o verbo aí, esculpe madeira, com talha, tal, pedras. Você já viu esse tipo de serviço? Entalhar aqui, como está dizendo, é um serviço dificílimo. E Deus está dizendo que é Ele que está dando. E eu prefiro pensar dessa maneira, que Ele está dando somente para esse momento, porque eu acho que ia ser muito mais bonito, né? Imagina, você não nasce com aquele talento, de repente quando Deus fala, eu preciso fazer uma obra, Ele vem e te dá na hora, toma, faça, porque a obra é minha. Eu creio que Deus tem poder para fazer isso até hoje. Se Ele te chamou para fazer uma obra e você se sente incapaz, abre o seu coração, Ele vai te dar, porque é Ele quem dá, é aquilo que a palavra diz. Como esses serviços também, nós observamos que são serviços bem detalhistas, né? Bem difíceis de se fazer. Eu vejo também que Deus, Ele gosta do trabalho feito com excelência. Para Deus não se pode fazer qualquer coisa. Ele não falou, olha, chama algum aí que sabe mais ou menos costurar as roupas lá do sacerdote. Ele fala, não, chama aquele,
porque eu dei toda a habilidade para ele fazer. Então ele vai chamar aqueles que ele deu a habilidade para fazer bem feito, para fazer o melhor. Então se você tem alguma habilidade, faça, mas faça o seu melhor. Estude, cresça naquilo que o Senhor te deu para realizar o trabalho. 3, quando um sofre, todos sofrem. No texto que nós lemos, voltando, falando sobre o corpo de Cristo, fala que se um membro sofre, todos nós deveríamos sofrer. Assim é o seu corpo. Se qualquer parte do seu corpo dói, você sente, o corpo inteiro sente. Como é que você está sentindo se alguém da sua igreja, se o seu próximo, da sua célula está tendo um problema? Você está chorando junto. Nós podemos esses dias aqui chorar. Semana passada faleceu uma criança de 8 meses da nossa igreja, e nós choramos junto com os pais. Como é que foi a sua reação? Sei que nem todos aqui de repente são tão próximos, mas você pôde sentir, pelo menos ter esse sentimento de compaixão, de empatia, né? De se colocar no lugar deles e chorar. Eles fazem parte da mesma igreja que você faz parte, eles fazem parte do mesmo corpo que vocês fazem parte. Nós podemos estar lá e chorar com eles, uma situação tão difícil. Deus nos chama para chorar com os que choram, e ao mesmo tempo, é claro, se alegrar com os que se alegram, mas se alegrar é mais fácil. Mas nós temos que chorar com aqueles que estão chorando. Isso é ser corpo. Isso é saber que mesmo com funções diferentes, nós nos amamos, nós somos unidos. 4º ponto e último: não conseguimos fazer tudo sozinho. Você não pode achar que você, mesmo recebendo um dom, um talento, uma direção do Senhor, que você vai conseguir fazer tudo sem dividir as funções, que é o nosso tema, na verdade, de hoje, né? Sobre como dividir as funções. E esse texto eu não vou ler ele inteiro, mas eu quero só citar esse texto aqui. Muitos de vocês já devem conhecer, que fala também sobre a vida de Moisés, que fala que Moisés, ele lidava com os problemas do povo sozinho, e eram milhares de pessoas, né? Não sei exatamente nessa época como estava a quantidade no povo de Israel, mas fala que ele ficava desde de manhãzinha, desde a alvorada até o final da tarde, de pé, tratando das situações do povo, porque ele fazia tudo sozinho. Fazia. Então, se você às vezes faz alguma coisa sozinho, não estou falando que você não vai conseguir, você até vai, só que não vai ser saudável para você, porque aí o restante fala o quê? Que aí o sogro dele chegou para alertar. Fala, o que está acontecendo? Ele viu o que estava acontecendo. Por que você está fazendo assim? Ele fala, não, eu preciso tratar do povo. Eles estão procurando, e eu que sou o contato com Deus, tal, e eu preciso ajudá-los. E ele falou, não, mas a maneira que você faz é uma maneira errada. E qual que é a orientação dele? Levante homens de Deus. E o interessante, essa parte eu quero ler, porque ele fala, escolha dentre o povo homens capazes, não é qualquer um. Se você é líder de um ministério, de uma célula, você precisa levantar outros líderes, não é qualquer um que você vai levantar. Que está falando, homens capazes, homens que sejam tementes a Deus, dignos de confiança. Você pode confiar nessas pessoas que você está levantando para ser líder? Dignos de confiança, inimigo de ganho desonesto. Pessoas que não têm o que se falar financeiramente falando. Ou seja, pessoa que, você vê como a Bíblia é maravilhosa, né? A palavra de Deus, quando orienta para o pastorado, para os líderes lá no Novo Testamento, fala a mesma coisa. Você tem que chamar alguém para ser líder, para ser pastor. Lá em Timóteo tem todas as instruções, são praticamente as mesmas. Tem que ser pessoas que temem a Deus, senão você vai levantar alguém agora que vai te ajudar, depois vai te dar trabalho, depois vai ter que retroceder, vai ter que voltar atrás, porque a pessoa não estava preparada. E agora você que está, agora eu quero voltar para você, que pode ser levantado a trabalhar.
Você está sendo esse homem? Você está temendo o seu Deus? Você está sendo digno da confiança do seu líder? Você é inimigo do ganho desonesto? A ponto do seu líder confiar em você, uma liderança de uma célula, uma liderança de um ministério? Ou você ainda não está sendo digno da confiança das pessoas, ainda não está sendo digno da sua fidelidade? Mas esse é o ensino do Senhor. E aí fala, Jetro, o sogro de Moisés, continua. E eu acho interessante que no final do texto, ele fala assim: se você assim fizer, e assim Deus ordenar, ou seja, ele não está falando, olha, é o que eu estou falando e acabou. Ele está falando, eu estou te dando uma instrução, mas ainda assim você tem que consultar o Senhor. Eu estou ensinando você uma maneira mais correta de fazer. Eu estou ensinando a você um meio que vai ficar menos pesado, um meio que vai ficar melhor para você agir, para você poder crescer. Mas nada do que eu estou falando você tem que fazer se não for da vontade do Senhor. Ele coloca o mais aqui: se você fizer e assim Deus ordenar. Aí ele fala, quer dizer, se Deus ordenar, se Deus aprovar, você será capaz de suportar as dificuldades. Porque dificuldades ele não fala que não vai ter mais. Ele fala, vai continuar tendo as dificuldades, mas se o Senhor for com você, você vai ser capaz de superar as suas dificuldades. Amém? É assim que tem que ser. O que é a visão da célula? Não é o pastor titular da igreja que confia um ministério a mais 4 ou 5 pastores de região, que confia um ministério para mais alguns supervisores, no caso aqui da região azul, supervisores de área, que confiam e cuidam de outros supervisores de setor, que confiam e cuidam de líderes de célula, que são os que pastoreiam os membros das células. Não é isso que está no texto? É essa orientação que o Senhor nos dá, que Ele nos ensina a fazer. É essa visão das células da tua igreja. É essa organização da tua igreja. E você precisa fazer parte disso. Você precisa se envolver. Hoje é dia de você se incomodar com a palavra do Senhor. Nós sentimos uma presença tão poderosa do Espírito aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus já estava falando com você, já está incomodando em alguma área, e a palavra ainda vem para dizer que você não pode ficar parado. Nós temos uma cidade para conquistar. Vou falar de novo que acho que só o Luquinhas entendeu. Nós temos uma cidade para conquistar. E você precisa, sabe, colocar isso no seu coração, gente. A sua motivação precisam ser as vidas. Tem pessoas criticando a igreja porque acha que a motivação é ter uma igreja grande. Se você acha assim, então continua parado mais um pouquinho, não precisa trabalhar ainda não. Agora, se você já entendeu que a nossa motivação são vidas, que ninguém aqui quer se aparecer, que ninguém aqui quer ter igreja grande, que a gente quer ver o reino se expandindo, que nós oramos pelas outras igrejas, que nós não estamos aqui disputando com nenhuma outra igreja para ver qual igreja vai ser maior, que o nosso pastor, quando descobre que tem os pastores que caem no pecado, ele não fica feliz porque vai vir membro para a nossa, ele chora perante o Senhor, porque são vidas que não estão sendo cuidadas mais. E tem gente que acha que é disputa de igreja, de achar que um é mais do que o outro. Eu dou glória a Deus pela região azul, porque tem muito mais do que a minha região e que as outras. Eu não vou ficar com inveja do Marcelo, porque a região de vocês tem mais. Eu vou glorificar o nome do Senhor, porque os jovens têm que crescer mais mesmo, porque a Bíblia fala que a força está nos jovens. Hoje nós vimos no batismo o pastor falando isso. A força está em vocês, vocês levam a igreja, vocês são os primeiros a sair, a pregar a palavra. A palavra está na mão de vocês. Quem vai estar à frente da batalha são vocês, são os jovens da igreja. Então aqui não tem lugar para inveja, aqui não tem lugar para ciúmes. Então não ache que tem alguém aqui que está almejando qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus.
Uma vez eu ouvi uma palavra que eu já tinha sentido isso no meu coração, mas cara, se você está andando na rua da sua cidade, eu vou dar um exemplo aqui do nosso lado, e você sai aqui do Bela Vista, tem uns bares ali, um do lado do outro, todo culto a gente sai, está tendo umas músicas, sabe, mundâneas. Se você não passa ali, e ao invés de chorar, você dá risada, tem alguma coisa errada. Se você não consegue chorar, porque tem vidas ali que estão morrendo, se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. E você acha que estar aqui em cima é status. Oh, Deus. Você acha ainda que tem disputa de região, de igreja. Vai chorar pelas almas que estão do seu lado, que estão no seu serviço, que estão na sua escola, e você não teve coragem de falar um A para ela ainda. Por isso que a palavra de Deus ia mudar. Nós estamos falando de funções aqui, mas volta para vidas, não tem jeito. Porque o que o Senhor quer pregar para a juventude é que tudo que você faça tem que ser para a glória do Senhor. A sua motivação não pode estar no lugar errado. Você tem que acordar, você tem que abrir a sua mente, abre o seu coração. Para de ficar dando desculpa para o pecado que você está cometendo. E tira de uma vez isso da sua vida e vai trabalhar para o Senhor. O próprio Jesus dividiu tarefas, dividiu funções, ele escolheu 12. E não era porque ele achou que não tinha capacidade não, porque o nosso Deus é tremendo. Se ele fizer assim, ele salva todo mundo. Mas ele deu esse privilégio para mim e para você. E ele veio para nos dar o exemplo, para ensinar. E ele mesmo ensinou como que se faz, como se discipula, como se divide função, como se divide as tarefas ali. Como que caminha junto com as pessoas, com aqueles que estão ao seu lado, para você poder caminhar junto e ensinar. Ele mesmo ensinou a fazer isso. E aí ele nos ensina e fala: vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, assim como ele mesmo fez. E ele fez isso à base de oração. Em Lucas 6,12 fala: naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Faça com seus joelhos no chão. Para finalizar, para concluir, no último verso do texto que nós lemos, no versículo 31, fala assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Para você que não entende o que é esse caminho mais excelente, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Nós estamos aqui no final do 12 e no começo do capítulo 13. Se você ler essa passagem sem parar o capítulo, assim como ela foi escrita, aqui fala dos dons, de repente fala: vou mostrar uma coisa que é mais excelente, alguma coisa que é mais importante. No capítulo 13 fala sobre amor. Se você não tiver amor, não adianta nada. Você pode até ter os dons, você pode até ter recebido, você pode até ter sido tocado, você pode até ter habilidades assim que a gente fica de boca aberta. Mas se você não tiver o amor para poder usar isso da maneira correta, da maneira que vai glorificar o nome do Senhor, não vai adiantar de nada. E é com isso que você tem que fechar essa palavra hoje, com essa palavra no seu coração. A gente falou sobre tantas coisas, sobre funções, sobre trabalho, sobre não ficar parado, sobre a capacitação do Espírito Santo na sua vida. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver no seu coração que tudo isso só vai funcionar se você conseguir amar as pessoas, se você conseguir chorar por elas.